você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Tem muita gente que te ama. Deus mandou que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Santo bom Papai Senhor. Mulher Mateus 5 que diz: bem-aventurado o pobre de espírito, porque ele é o reino dos céus. Amém. Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aquele que for pobre espiritualmente falando, vocês sabem que é pobre em espírito? É aquele que é humilde, aquele que acha que não é ninguém, aquele que depende totalmente de Deus. Esse é o pobre de espírito. Aquele que se acha, aquele que acha que é importante, esse não. Tem muito pobre de dinheiro que é rico de espírito, ou seja, é exaltado. E tem muitos ricos que é pobre de espírito. Então nós devemos ser pobres de espírito, humilde, para herdar o reino dos céus. Vamos ouvir o irmão Rian. Glória a Deus. Salve, Simão, capaz do Senhor. Hoje leremos Mateus 18, versículo 4, que diz assim: a pessoa mais nunca... Eita, eu estou lendo errado agora. A pessoa mais importante do reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Então, irmãos, aprendendo com esse versículo que a gente sempre para entrar no céu tem que ser aquela criança. Coração puro e adorando a Deus. Agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um disse que tinha que ser pobre de humilde, né? Pobre de espírito. O outro disse que para entrar no reino dos céus tem que ser humilde, tem que ser puro como uma criança. A Vitória, daqui a pouco a Vitória está, vamos dizer que está tocando tapa com o João. Os dois estão se matando aí, estão se esbofeteando, estão brigando. Daqui a pouco estão tudo
se abraçando. Parece que não aconteceu nada. Muitas vezes os pastores, os pais brigam, ficam intrigados, ficam com raiva um do outro e os dois lá, conversando na maior amizade. Então, nós devemos ser humildes dessa forma, não guardar rancor, ter o coração puro, não guardar mágoa. Quando Jesus disse que humilde e puro como uma criança tem que ser assim. A criança, o pai mete, a mãe apanha e assim que termina de apanhar, está onde? Na barra da saia da mãe, né? Como a gente diz. Agarrado com a mãe. Então assim, e muitas vezes nós queremos o quê? Ficar com raiva, inchado, né? Rancoroso. E dessa forma nós não herdamos o reino dos céus, né? Então prestem atenção na pregação, ó. Já é uma pregação, viu? E agora nós vamos ouvir o irmão Mateus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Deus é fiel. Glória a Deus. Maravilha. Salve a igreja com o Pai do Senhor. Eu vou ler em João 3, versículo 2, que diz: e faltou o vinho. A mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é lindo. Nós estamos alegres na presença do Senhor. Apenas irei deixar 3 versículos. A primeira epístola de João, que diz o seguinte, no primeiro versículo diz: esta é a mensagem que ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. João vem com a mensagem principal. Esta é a mensagem que ouvimos e anunciamos, que Deus é luz, não há nem treva nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o segundo ponto ele diz: porém, se andarmos na luz, e se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos, não praticamos a verdade. Isso é verdade, mas se dissermos que andamos com Ele, não praticamos a verdade, mentimos. E se dissermos que não temos pecado, também enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar. Louvado seja o Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus é luz, né? E quem anda com Jesus, ele anda na luz. Não tem medo de nada, né? Não tem rabo preso com ninguém, como a gente diz no popular, né? Então assim, aquele que diz que não tem pecado já é um mentiroso, né? Porque quem é que não peca? Mas mesmo estando nessa carne de pecado, nós temos que andar na luz de Cristo, né? Que traz à nossa mente e ao nosso coração o pecado que temos cometido e nos arrependemos, e Ele é fiel para nos perdoar, amém? Vamos ouvir também uma rápida palavra pelo irmão Renilson. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua vontade, fica ao pé de mim. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Motivo de gratidão estar aqui na casa de Deus para junto louvarmos e agradecermos a Ele. Glória a Deus. É motivo de alegria quando a gente se reúne para louvar e adorar Jesus, né, crianças? Glória a Deus. Mateus capítulo, glória ao nome de Jesus, 14, em versículo começado no 22. E logo ordenando Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco, que estava com os discípulos, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Jesus caminhando por cima do mar.
E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Jesus, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram do barco, acalmou o vento. Louvado seja o nome de Jesus. Está ruim aqui ninguém escuta nada, só as crianças conversando, né? Então nós temos aqui uma passagem falando que Jesus, ele andou por cima do mar, caminhando por cima do mar. Glória a Deus. Caminhando por cima do mar. Jesus estava com os seus discípulos, tinha multiplicado pães, tinha multiplicado peixe, né? E aí Jesus despediu os seus discípulos, disse: vocês podem ir andando, que eu vou ficar aqui para despedir a multidão. E Jesus ficou, já à tardezinha, a quarta vigília da noite, Jesus ia andando por cima do mar. E ele e os discípulos, quando viram a Jesus por cima do mar, andando, tiveram medo e gritaram: é um fantasma. Ficaram com medo porque não compreenderam que era o mestre, aqueles que ele tinha deixado naquela reunião que estavam, e agora que ele estava no meio do mar, não só pode ser um fantasma. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. Glória ao nome de Jesus. Muitas vezes em situações difíceis a gente pensa que Jesus não está do nosso lado, mas se nós tivermos comunhão com Ele, Ele está pertinho de nós. E aí Pedro, que sempre foi ousado, disse: Senhor, se és tu, manda que eu também ande, que eu também vá por cima do mar. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro saiu e andou por cima do mar. E aí a sua fé sendo pouca, ele começou a naufragar, começou a afundar. E ele gritou: Jesus, tenha misericórdia de mim. E Jesus tomou ele pela mão e levantou, e saiu caminhando e entraram no barco. Louvado seja o nome do Senhor. Então não veja o poderio, a majestade de Jesus, andando por cima do mar, pegou na mão de Pedro, levantou, continuou até chegar no barco, porque a tempestade era forte. E quando Jesus pisa o pé no barco, o vento acalma, a tempestade passa. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, se nós andarmos com Ele no barco, não tem tempestade que nós não consigamos atravessar. Por isso é necessário todos os momentos nós estarmos com Ele no barco. Amém?